Som. Ei, teste. Conferiu aí, Vigor?
e. E.
Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Peço ao bom Deus que esteja presente até o término do nosso trabalho. Vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura, que faça a presença, senhores vereadores. Uma boa noite a todos. Estão presentes os vereadores Bruno Pinheiro, Adriano Divander, Abraão da Melgil, Palmacarte Azeredo, Rodrigo Borges, Roger Gomes, Maria de Fátima Mataeta, Pitiquinho, Quilinho e Paulo Renato. Havendo número suficiente, declaro a sessão aberta e peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Do Poder Executivo para o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, em referência à Lei 1388, do dia 23 de 10 de 2014. Resumo do assunto. Dispõe sobre denominação da Rua Lorena, na localidade do Rio Seco, Bacaxá, Saquarema, Rio de Janeiro. A prefeita do município de Saquarema, estado do Rio de Janeiro, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Passa a denominar-se Rua Lorena, a rua que se inicia na Rua dos Eucaliptos e termina na Rua Cândido Ezequiel da Costa, na localidade do Rio Seco, Bacaxá, Saquarema, Rio de Janeiro. Esta lei entra em vigor na nossa publicação, revogada de disposições em contrários. Assina a prefeita Franciane Mota. O projeto de autoria do vereador Vanildo Quilinho. 128. Não é precisa não. Ele vai ler a... Pode ler. Mas não tinha nem o número do projeto? Uma carta de agradecimento aos vereadores desta casa. Saquarema, 23 de outubro de 2014. Senhor Paulo Renato, eu, Bárbara, como presidente do Clube Cleo, quero agradecer a todos os vereadores pelo apoio ao nosso clube. A cada visita que nos fizeram foi de grande incentivo, pois nos sentimos responsáveis por um grande projeto que está se desenvolvendo em nossa comunidade. Digo em nome de todos os membros do Cleo que é uma honra recebê-los em nossa escola e, sobretudo, a nossa sala de leitura. Muito obrigada, Bárbara Trindade, aluna do 5º ano. Indicação 323 de 2014, do vereador Abraão da Melgil. Que seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de viabilizar a criação do programa de transporte universitário de Saquarema através da implantação do Rio Card para esses alunos, oferecendo deslocamento gratuito aos moradores e estudantes de cursos de nível superior técnico em cidades vizinhas. Projeto, indicação de autoria do vereador Abraão da Melgil. Indicação 324 de 2014, de autoria da vereadora Adriana Divander. Que seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido que sejam disponibilizadas linhas de ônibus para que passem a circular por dentro da barreira na rua Capitão Nunes e na rua Manuel Domingos dos Santos, para atender os usuários da FAETEC e do novo Hospital Regional Nossa Senhora de Nazaré. De autoria do vereador Adriano Divander. Indicação 325 de 2014, da vereadora Adriano Divander. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a criação da Casa Rosa no município de Saquarema, Casa de Apoio a Pessoas com Câncer. De autoria do vereador Adriano Divander. Projeto de resolução número 49 de 2014, de autoria do vereador Paulo Renato, que dispõe sobre a medalha de honra à professora Carmen Regina Ferreira Oliveira, a senhora Ana Paula Giri Fortunato. Projeto de resolução número 50 de 2014, de autoria do vereador Rodrigo Borges, que dispõe sobre a medalha de honra à professora Carmen Regina Ferreira Oliveira, a senhora Carla Valéria Bandeira Dias. Projeto de lei número 128 de 2014, de autoria do Poder Executivo.
A prefeita do município de Saquarema faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Saquarema para exercício de 2015 estima a receita e fixa a despesa em R$ 274.125.125,64, sendo, inciso 1, orçamento fiscal em R$ 199.814.266,55. Inciso 2, orçamento Seguridade Social em R$ 74.390.859,09. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando os seguintes desdobramentos. Sumário geral da receita por fontes. Lei 4.320, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1, desculpa. Inciso 1, administração direta. Receitas correntes. R$ 209.457.381,84. Receita tributária, R$ 45.132.351,24. Receita de contribuições, R$ 4.814.702,86. Receita patrimonial, R$ 3.509.137,68. Receita de serviços, R$ 4.584.016,68. Transferências correntes, R$ 143.508.633,93. Outras receitas correntes, R$ 7.908.509,45. Receita de capital, R$ 64.619.185,19. Alienação de bens, R$ 50 mil. Transferência de capital, R$ 64.569.185,19. Subtotal, R$ 274.076.517,03. Receita dos órgãos, inciso 2, receita dos órgãos da administração indireta. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos. Inciso 1º. Por função de governo. Inciso 1. Legislativa. R$ 7.846.885,78. 4. Administração, R$ 21.282.683,52. 6. Segurança Pública, R$ 3.566.470. Assistência, R$ 9.131.371,12. Previdência Social, R$ 11.966.630. Saúde, R$ 53.292.857. Educação, R$ 71.468.069. Cultura, R$ 542.000,280. Urbanismo, R$ 81.451.455. Habitação, R$ 50.000. Saneamento, R$ 585.600. Gestão ambiental, R$ 464.755. Agricultura, R$ 685.399. Comércio e serviços, R$ 853.730. Comunicações, R$ 807.699,30. Desporto e lazer, R$ 737.224. Encargos especiais, R$ 6.801.188. Reservas de contingência, R$ 1.616.845.
Total, R$ 204.125.125,63. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320, de 64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, criando-se necessária natureza de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de, inciso 1, incorporação de superávit ou saldo financeiro disponível. Inciso 2, excesso de arrecadação. 3, anulação parcial ou total de dotações. Artigo 5º. Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar doações de um grupo de despesa para o outro. Artigo 6º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos, eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e superávit orçamentário de regime próprio de previdência. Parágrafo 1º. A utilização dos recursos de reserva de contingência será feita por ato de chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. Não se efetivando até o dia 10/12/2015 os riscos fiscais relacionados aos eventos especificados no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária. Parágrafo 3º. Os recursos da reserva de contingente destinados ao evento, dotações não orçadas ou orçadas a menor, serão utilizados por ato do chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para dotação que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária. Artigo 7º. O limite autorizado no artigo 4º não será onerado quando o crédito destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos constantes de precatórias judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receita vinculadas. Artigo 8º. O excesso de arrecadação eventualmente apurado relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios, destinar-se-á de início integralmente à recomposição das dotações orçamentárias previstas na lei. Parágrafo único. O percentual que se refere ao artigo 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo. Artigo 9º. As fontes de recursos aprovadas nesta lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos poderes legislativos e executivos, visando o atendimento às necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recursos. Artigo 10. Fica o Poder Executivo considerado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 7% da receita corrente líquida, observar as condições estabelecidas no artigo 38 da Lei Complementar número 101 do ano 2000. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Assina a prefeita Franciane Mota. Após a leitura do expediente, está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Para todos que estão presentes e os que estão via internet, o projeto de lei do orçamento vai estar na primeira secretaria para quem queira ver e tirar cópia.
está liberado na primeira secretaria. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores, na primeira secretaria da Câmara. Na internet também vai estar só na outra semana. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores, mas tem as pessoas que têm mais pressa, é só ir lá tirar xerox. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Ordem, vereador Abrão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras Maria de Fátima Taeta, Adriana de Vander. Boa noite, meus amigos vereadores. Boa noite à assistência que nos assiste aqui, por aqui pela grande rede. A minha vinda aqui à tribuna é curta, senhor presidente, mas eu tive recebendo visitas e pedidos concernente aos alunos que vão para cidades vizinhas, municípios, né, distantes como Niterói, Cabo Frio, para fazer faculdade e outros cursos técnicos. Então, cheguei à conclusão que hoje a prefeita Franciane Mota hoje atende 650 alunos nos ônibus que descem, vão para os que descem, os que sobem para Cabo Frio, que vão para Niterói, mas a demanda é mais que essa. Como estamos aproximando do final do ano, e com certeza vai ter mais gente que passou em vestibular, vai precisar ingressar num curso técnico e num vestibular, eu pensei por que não indicar a excelentíssima senhora prefeita Franciane Mota em as pessoas que não ganham vaga no ônibus, ter o Rio Card. Porque só assim eles poderiam, acho que também sai até mais barato, e poderia atender um número maior de pessoas, ajudando essas pessoas que já pagam a faculdade, né? Seria mais interessante deles pegar esses ônibus iriam pegar os ônibus de carreira, mas seria de forma gratuita. Então, vou fazer um apelo aqui na tribuna para que a prefeita acate essa indicação para podermos estar atendendo esses alunos. Porque a educação, porque para mim a educação é uma das coisas mais importantes que tem. Então, com a educação, vamos ter uma sociedade mais justa, né, e igualitária. E, quero parabenizar o secretário Araújo, que está dando sorte, eu que tenho um outro ramo de chuva, né, ele está conseguindo mantém quase todas as ruas de chão em perfeito estado. Né? Agora, lá no meu bairro, Romacarte, no Rio da Areia, eu pedi o asfalto novo na porta, né? Que é a recapagem do asfalto que já tem lá, devido a fundamentos que houve no asfalto. É igual uma casa que a gente constrói, sempre precisa de uma reforma. Mas, como existe muito asfalto hoje, o deputado traz muito asfalto para o município, precisamos de uma fiscalização eficaz. Lá está tendo muito problema no asfalto que está colocando lá. Já reclamei com o Janjão, já reclamei com o João Carlos Araújo, e a gente precisa tomar uma medida, senhor presidente. Precisa acionar essas empresas, a Terpave, a LMS, para que eles deem explicações. Está pago aquilo a Oriente, está pago aquilo lá. Então vamos cobrar, se ficou ruim, eles vão ter que refazer. Ou pega e trava o dinheiro deles.
porque eu sei que não é dado nada adiantado, só depois do ok da obra que se paga tudo. Então, eu vou pedir o nosso secretário, o Anderson, e o Araújo, para que eles possam estar dando uma olhada nisso e, se possível, a gente também está colaborando em intimar essas firmas para elas estar dando esclarecimento nessa parte aí. Era isso que eu tinha para falar nessa noite. Obrigado. Senhor presidente, ainda há tempo, eu queria justificar a ausência do vereador Gilvan, que ainda se encontra adoentado. Boa noite. Que conste em ata. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, vereadora Adriana Maria. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Taeta, vereadores, a todos que nos assistem aqui em casa. Presidente, eu vim fazer uso dessa tribuna para falar sobre as minhas duas indicações. Primeira foi a do ônibus, porque recebi algumas pessoas no meu gabinete falando, questionando sobre essa dificuldade que tem para chegar até a FAETEC e até o hospital, pela distância, né? Pela distância que é. E realmente, com esse sol quente e tudo, fica complicado. Se a pessoa está passando mal, chega lá pior ainda, até chegar lá no hospital. Aí eu fiz essa indicação pedindo, né, para que possa o ônibus estar circulando, fazendo o horário ali também por essa rua ali da Barreira, perto do Boa Vista, passando que é a Capitão Nunes, e aquela rua que pega no hospital, que acho que vai sair na Madre Silva, né, vereador Macássio? Pegando ali, que está tudo asfaltado também, né? Podendo circular por ali. Então, fiz essa indicação para que possamos atender essas pessoas. E a outra indicação sobre a Casa Rosa. A Casa Rosa tem em Cabo Frio e é de muita serventia para as pessoas que sofrem do câncer. É uma casa de apoio, que ali tem um trabalho psicológico, um atendimento psicológico, dando assistência às pessoas com essa doença, aos familiares. E realmente, nesse momento, o mínimo que a pessoa precisa é ter um local, né, onde possa estar sendo assistido, bater um papo, fazer algum trabalho artesanal, alguma coisa que possa estar envolvendo para desfocar um pouco da doença, que já é muito triste. Aí tem em Cabo Frio essa casa de apoio. E eu estou pedindo aqui ao nosso executivo para que nós possamos estar implantando aqui no nosso município também a Casa Rosa, que é a casa de apoio às pessoas com câncer. Então, era isso que eu queria falar por hoje. Boa noite. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Pisquim. Excelentíssimo senhor presidente, Maria de Fátima Taeta, Adriana de Vander, amigos vereadores,
vocês que nos assistem aqui e através da internet. Uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço também. Em primeiro lugar, dar os parabéns à indicação do vereador Abraão da Mel Gil. Há um tempo aqui nessa casa, eu e o vereador Quilinho também fizemos uma indicação nesse sentido, para que fosse aumentada o número de ônibus que levam esses universitários para Niterói e para Cabo Frio também. Ainda não fomos atendidos, mas tenho certeza que a prefeita está olhando isso com carinho e com certeza também, vereador Abraão, vai olhar com carinho essa sua indicação de muita importância, porque infelizmente a gente não consegue, cada ano que passa vai aumentando, graças a Deus, o número de universitários no nosso município. Hoje, graças a Deus, todo mundo tem acesso a fazer uma faculdade, então é de muita importância essa sua indicação. E então, já que você fez essa indicação aqui, já fica reiterada a indicação que eu e o vereador Quilinho fizemos aqui um tempo nessa casa, para que seja revista e, consequentemente, atendida. Outro ponto que eu vim aqui nessa tribuna foi para fazer um convite que eu recebi em meu gabinete, um convite da prefeita Franciane Mota. A prefeita Franciane Mota convida Vossa Excelência para a tradicional festa de comemoração ao Dia do Funcionário Público. No dia 27 de outubro, a próxima segunda-feira, às 20 horas, na Casa de Show Pedacinho do Céu, Avenida Saquarema, sem número, Porto da Roça. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Aguardamos a presença de todos. Lembrando que a festa do funcionário público da nossa cidade é uma festa tradicional, todo ano acontece. Uma confraternização para que a gente possa estar interagindo com o funcionário público da nossa cidade, estar ali podendo compartilhar um momento de alegria. Então fica aqui esse convite. Outro ponto que eu queria tocar nessa explanação aqui é lembrar que nesse domingo agora nós teremos as eleições para o segundo turno, na qual votaremos para governador e para presidente. E não é novidade para ninguém, eu faço parte do grupo do governador Pezão, então eu venho aqui para reforçar, porque eu venho pedindo voto para o governador Pezão, venho lutando, porque acredito nesse trabalho. Se a gente for pegar dos governadores passados, antes do governador Sérgio Cabral, não somos 50 milhões de investimentos. E depois do governador Sérgio Cabral, junto com o governador Pezão, esses recursos somam mais de 500 milhões. Então eu, como defensor de Saquarema, defensor da população de Saquarema, venho aqui defender e pedir o voto para o melhor governador para a nossa cidade e o melhor para o Rio. Como diz o próprio governador Pezão, nós somos a realidade e não um sonho. Nós fazemos parte de um governo que faz e não promete. Então eu queria que todos refletissem no próximo domingo e pensassem no que é o melhor para a nossa cidade e o melhor para o nosso estado. Então um abraço no coração de cada um de vocês e tenham uma boa noite. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Bruno Pinheiro. Como é que você não pede voto para Dilma? Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador Paulo Renato, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, senhoras e senhores que estão nos assistindo também pela internet, muito boa noite. Senhor presidente, eu também não podia deixar de vir aqui falar e não pedir voto, como o vereador que me antecedeu veio, que legalmente a gente não pode pedir voto daqui, mas tudo bem. E aí eu estou aqui falando também do pleito que vai se realizar no próximo domingo. Eu estou falando apenas do pleito, eu não estou pedindo voto, mas vou falar. E nisso eu vou falar do que aconteceu, das notícias.
Como ontem teve uma grande passeata aqui em Saquarema, uma das mais bonitas que eu já vi, até porque eu sou presidente do PRB, e como presidente do PRB eu posso falar de quem é do PRB, que foi do Marcelo Crivella, senador da República, que veio aqui em Saquarema, juntamente com o prefeito Miguel Giovanni e com a minha candidata e deputada estadual, Márcia Giovanni, a quem, até que estiver me assistindo, vou lhe dar os parabéns pela expressão de votos aqui em Saquarema, porque aqui foi o segundo lugar que ela teve mais voto. O primeiro foi Araruama, o segundo foi aqui. E Saquarema quer mudança. Saquarema mostrou que não adianta ter um, mas tem que ter mais outros, tem que ter democracia. E falando em democracia, eu quero dizer que depois dessa caminhada linda de ontem, eu ainda passei por Iguaba Grande, fomos a São Pedro, fomos a Cabo Frio e terminamos com um belo comício em Araruama, com os 2 deputados eleitos do meu partido, do PRB, deputados estaduais, um com mais de 100 mil votos, que é a tia Ju, 2 deputados federais, com mais de 100 mil votos, e não quebraram placa de ninguém não, ganharam com honestidade, não ganharam com malandragem, com safadeza. E é essa campanha medíocre que nós temos que ver no dia 26. Chega de farra dos guardanapos. Chega disso. Isso envergonha a nós que somos de um poder político. Chega de confundir religião. Se um de vossos senhores aqui forem no médico, estiverem passando mal, eu quero saber se um de vossas excelências estiverem com um filho, com uma mãe passando mal, vão perguntar a religião do médico. E se o médico vier salvar sua vida, se vocês vão querer saber a religião do médico. Isso é grave o que estão fazendo. Isso é uma vergonha o que estão fazendo. Religião, constitucionalmente falando, não deveria nem ser discutido em nenhum ato político. Então, temos que ver na hora de votar que quem é mais preparado e quem é aquele que representa o governo Cabral, que é o governo das sanguessugas, o governo da França, de guardanapo na cabeça, um governo que não merece prevalecer com essa reeleição, que nada mais é Pezão Cabral, Cabral Pezão. Então, já que aqui foi pedido voto para um candidato do Sérgio Cabral, que todos nós, todos aqui que estão nos assistindo, pensem bem no dia 26. Está na hora de digitar 10 vezes e pensar com o coração para tirar essa turma do Cabral Pezão. É isso que eu tinha que falar. Fiquem com Deus e até semana que vem. E não vou dar nem aos funcionários os parabéns, que é dia 28. No dia 28 eu dou os parabéns aos funcionários. Boa eleição a todos. Muito obrigado. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Quilinho. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores, vereadora Maria de Fátima e Adriana. Boa noite a vocês que nos assistem na plateia. Boa noite para aqueles que nos assistem pela internet. Senhor presidente, eu venho aqui em primeiro também, quero parabenizar o vereador Abraão pela indicação que ele fez nessa casa. Eu também sou daqueles que acham que um país muda através da educação. Todo o país que você vê que cresceu a educação, o país
cresce também, é uma sobrevivência muito melhor. Quero, senhor presidente, agradecer aqui a todos aqueles que eu tive um período difícil, que jogando um futebol, rebentei o tendão de Aquiles, e vim para as sessões, mas não tinha condições de caminhar até a tribuna para falar, para me expressar. Quero agradecer a todos que me ajudaram, em primeira mão aqui o vereador Romacarte, que me ajudou muito, foi para o hospital comigo, caminhou às vezes que eu teria que ir para o hospital, ele sempre esteve presente. Quero agradecer aqui a ele em público, apesar de não estar aqui, mas quero agradecer também o vereador Chico Pérez, que todos os dias foi na minha casa fazer visita, bater papo, ao presidente que foi na minha casa fazer visita, o Abraão que não teve, porque da correria do trabalho dele eu entendo, mas que me ligou, o Rodrigo que me ligou, o amigo ali que me ligou também. Eu quero agradecer a todos. E quero, Pitiquinho, usando as palavras que tu falou aqui, eu também quero usar, falar que no domingo nós vamos mais uma vez para as urnas, para eleger o presidente para comandar o nosso país e o governador para governar o estado do Rio de Janeiro. Aqui, com muita clareza, eu quero falar sobre o governador Pezão. E quando se falam do ex-governador Sérgio Cabral, o ex-governador Sérgio Cabral simplesmente foi o homem que trouxe a FAETEC para Saquarema, que eu falei agora, acabei de falar que um país, uma cidade muda através da educação. Simplesmente ele trouxe para a nossa cidade um hospital que já está começando a funcionar, e quando estiver funcionando firme, vai ser um dos melhores hospitais da região dos lagos. O homem que trouxe mais de 100 quilômetros de asfalto para a nossa cidade. Por isso, eu vou feliz às urnas, não estou usando a tribuna para pedir voto, mas estou usando a tribuna para falar que eu vou votar no governador Pezão, aonde eu faço parte e acredito que com a parceria é o que vai crescer nossa cidade. Nossa cidade vai crescer muito mais. E estou vendo ele ali com uma placa ali estendida, um adesivo da Dilma. Eu, como faço parte dos planos políticos de Saquarema e sou um candidato e sou o vereador dessa cidade, queria falar também que eu também vou voltar com a Dilma, por gratidão do hospital que ela trouxe para a nossa cidade. E por gratidão, essa população aqui sempre teria, o deputado Paulo Melo está muito feliz com a votação que ele teve aqui em Araruama, não teve 2.000 votos, que nem a candidata de Araruama teve aqui não. A candidata de Araruama teve aqui 2.000 votos. Mas para comprovar o trabalho, o deputado Paulo Melo teve 9.000 votos em Araruama. Que a parte, Pitiquinho, vou dar a parte o vereador Pitiquinho. Não, eu peço uma parte a Vossa Excelência. Eu não sei, o candidato de Vossa Excelência, se Vossa Excelência disse que a deputada de Araruama teve 2.000 votos aqui. Só que aqui, só quem trabalhou para ela foi eu. Diferente de vocês todos, mais o prefeito, mais o deputado e mais aqueles que os seguem, pro filho desse que gosta da farra dos guardanapos, que é Cabral. Pezão, Cabral, Pezão, não sei. E ele teve menos votos do que eu. Eu que fiz uma campanha humilde, não tinha nem R$1 para tirar do bolso. Mesmo assim, teve gente aí, mau caráter, que tentou quebrar minhas placas. Mas eu queria saber de Vossa Excelência, quantos vereadores lá em Araruama trabalharam por candidato de Vossa Excelência lá em Araruama? O vereador, primeiro eu também queria parabenizar pela votação que Vossa Excelência
fez aqui em Saquarema. Feliz com o povo também de ter escolhido Vossa Excelência como um morador da cidade e ter votado em você. Fico feliz, assim como votou também. Comprovou que a população quer sempre votar em alguém da cidade. E fiquei triste em alguns momentos de outros partidos políticos está também trazendo candidato de fora aqui e sabendo que aqui nós temos o candidato, o deputado que mais trabalha, não é em Saquarema não, é o que mais trabalha no estado do Rio de Janeiro, e isso não é falado por mim, é falado pelo governador Pezão, é falado pelo ex-governador Sérgio Cabral, é falado pelos outros deputados, quando a gente vai na Assembleia Legislativa, que a gente está lá fazendo parte de algum evento, a gente ouve de outros candidatos, de outros deputados falando isso. Isso me deixa feliz e orgulhoso de fazer parte de um grupo de trabalho desse. Você é da parte, vereador? A parte, vereador. Primeiro vou dar os parabéns pelas suas palavras. Faço das suas palavras as minhas palavras. E queria dizer para a oposição, vem falando sobre vergonha, sobre ficar envergonhado. Eu teria vergonha de morar numa cidade onde nós temos o deputado Paulo Melo e pedir voto para deputado de outra cidade. Se o deputado não fez na outra cidade, vai fazer na nossa, vereador. Ele quer falar de farra dos guardanapos. Eu acho que político que se mete, que desvia dinheiro público, é um safado, é corrupto. Mas político que desvia dinheiro da educação e da saúde é bandido e devia estar preso. Um político que desvia merenda de uma escola devia estar preso, que é bandido. E eu acho que quem anda com porco, farelo come. Obrigado pelas palavras, vereador, pela parte. Essa é a realidade, o vereador. Que quem desvia dinheiro, ainda mais desviar dinheiro de uma educação, eu acho isso uma covardia. E para provar que Araruama, a gente anda em Araruama, eu que moro ali, sou vizinho de Araruama, Bicuíba, ando em Araruama, nas ruas de Araruama, tudo estrada de chão. Eu tenho um campo de futebol ali chamado Flamenguinho, Bicuíba, que todos vocês conhecem, e a gente disputa um campeonato ali que vai, população de Araruama, vai muito para lá jogar. E ali eles estavam falando esses dias, pô, como que pode? Lá a gente mora na cidade, tudo estrada de chão, esburacado, sem saneamento, e aqui em Bicuíba, e eu sempre falo para eles, porque aqui nós temos um deputado que é diferenciado, é trabalhador. Só uma parte disso, para fazer uma pergunta. Pode fazer, vereador. Antes do atual prefeito de lá de Araruama, quem era o prefeito de lá de Araruama antes desse? Era do PMDB, ligado a Sérgio Cabral, ligado a Paulo Melo. Por que mais faltou? Mas, ó, vereador, se você for olhar, Vila Capri, lembra como era e como é hoje? Você sabe onde é Boa Perna? Como era Boa Perna e como está hoje? E é feito no governo do PMDB com a ajuda do deputado Paulo Melo. Isso nós não podemos abrir mão e não podemos discutir, que é o que mais trabalha, não só em Saquarema, mas em toda a região dos lagos. O mais eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer a Deus também por estar melhor, já podendo caminhar. Uma boa noite a todos e que Deus possa abençoar a todos. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Rodrigo Borges. Senhor presidente, amigos e amigas vereadores aqui presentes, a todos da assistência, aos amigos e amigas da internet, uma boa noite especial ao nosso amigo, querido Pitico, amigo todas as horas, sempre presente aqui com a gente, minha amiga Natália, veio aqui nos visitar hoje. Como o assunto foi puxado aqui pelo vereador Pitiquim, dia 26 agora teremos uma eleição, que se torna uma eleição muito importante para a cidade de Saquarema. Eu vou me ater apenas ao município de Saquarema, não vou discutir obra em outro município, o que foi feito, o que não foi feito, mas o que importa a gente aqui é quem vai atender melhor Saquarema. E eu ando na cidade,
que o povo de Saquarema não está vendo essa eleição como uma eleição religiosa. A rejeição a um candidato não é por causa da rejeição dele. A rejeição a um candidato é porque o outro candidato é muito melhor para a nossa cidade. A questão é essa. E é por isso que eu estou aqui também para dizer, como disse aqui o vereador Quilinho, dia 26, eu vou às urnas e vou votar pezão pelo bem da nossa cidade. É simples. Um discurso que é usado para todo o Estado não serve para a nossa cidade. Porque o discurso mais importante para a nossa cidade é que pezão é o melhor candidato para Saquarema. Isso é indiscutível. Podem vir aqui falar o que quiser, mas no íntimo eles sabem que pezão será o melhor para Saquarema. Porque nós temos um deputado estadual, que já foi dito aqui, que é o deputado estadual, e não é surpresa para ninguém, não é novidade para ninguém, é o deputado, sim, que mais trabalha por nosso Estado. Hoje, se não um dos mais importantes do Brasil, presidente da Assembleia Legislativa, uma pessoa que tem livre acesso ao governo do Estado, é a nossa maçaneta. O povo de Saquarema chega ao governo do Estado através dele. Isso é indiscutível. A questão é essa. Então não adianta a gente vir aqui falar sobre quem é um, quem é outro. A questão é o seguinte, gente. Nós temos que parar de olhar só para o nosso íntimo e olhar para o coletivo. O que é melhor para a nossa cidade? Quem pode trazer realmente obras para a nossa cidade? Como foi feito aqui em Saquarema, com o deputado Paulo Melo, o que foi feito com outros deputados? O Miguel Giovanni, lá de Araruama, foi eleito deputado na legislatura passada, ficou 2 anos como deputado. O que foi feito em Saquarema? Então é o seguinte, foi só uma pincelada, eu disse que não ia falar sobre outro município, mas a questão nossa é exatamente essa. É importante a eleição do pezão, é importante que todos nós temos essa consciência e que no dia 26 vamos votar, vamos ficar na rua, vamos pedir aos nossos amigos que ainda não definiram o voto, o que eu acho que é muito difícil, porque pezão já ganhou aqui, deu uma lavada em todos os outros. Isso demonstra que o povo de Saquarema é grato a tudo que foi feito aqui. A nossa chapa, todos os deputados, todos os políticos, a não ser o senador, foi vitorioso. Certo? Mas o que é mais importante a gente, aqui hoje, além do nosso deputado, é o nosso governador. E eu tenho certeza, isso eu não tenho dúvida nenhuma, que Saquarema vai retribuir tudo o que já foi feito pelo governador. Nós vamos agora, dia 26, demonstrar isso. E eu tenho certeza que a votação vai ser 2-1 aqui. Porque o povo de Saquarema sabe agradecer a quem ajuda ela. Meu muito obrigado e fico com Deus. Continua franqueada a palavra. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Guilherme. Justificar a ausência do vereador Matheus da Colônia. Deixou um recado para mim porque estava com problemas pessoais e não ia poder comparecer. E, presidente, eu esqueci de ler um convite aqui. Posso? No final da... Você pode ler. Continua franqueada a palavra. Vou pedir ao vereador Quilim que assuma a presidência para poder fazer o uso da palavra. Senhor presidente, amigo Quilinho, senhoras Maria de Fátima e Adriana Maria, senhores vereadores e todos que nos assistem, boa noite. Senhor presidente, o vereador Abraão veio aqui nesta casa, nessa tribuna, falar sobre ônibus para os estudantes. Eu fico feliz que nós hoje continuamos
pedindo ônibus para estudantes. Mas tivemos um avanço muito grande em ter já esses ônibus, desde o governo Pérez, e aumentado pelo governo Franciane, esses ônibus. E hoje a gente precisa de mais. O bom seria se a gente tivesse uma faculdade no nosso município. Esse seria o melhor. Como não temos, tem que parabenizar Vossa Excelência, que está trazendo para essa casa um atalho. Se não puder comprar ônibus, vamos criar o cartão para poder dar a passagem àqueles que não podem ter o ônibus gratuito, mas vai ter a passagem. Então, parabéns ao vereador pelo alcance do seu pedido de indicação à prefeita. Eu gostaria de colocar a minha posição nesta eleição do segundo turno. Todos sabem nessa casa que eu sou PT, todos sabem nessa casa que eu fui Lindenberg, todos sabem nessa casa que eu andei com Lindenberg na cidade, fiz carreata com Lindenberg na cidade, todos sabem nessa casa que eu votei em Paulo Melo e Cabral, no filho de Cabral. E isso foi um compromisso que eu assumi. E não me preocupo com o que as pessoas falam e pensam do vereador Paulo Renato. A minha identidade é uma só, desde quando eu cheguei. O deputado Paulo Melo, eu jamais poderia de deixar em votar em Paulo Melo. Há 20 anos que eu estou como vereador, e há 20 anos a cidade cresce pela mão do deputado Paulo Melo. Há 20 anos que a gente vê o asfalto chegando, toda a infraestrutura de Saquarema veio pela mão de Paulo Melo. Há 20 anos a gente conhecia Saquarema, aonde no Morro da Cruz existia uma ruazinha que era mão única, aonde quando o ônibus escangalhava era um problema para passar no Morro da Cruz. E em 94, Paulo Melo abriu aquela rua e fez essa pista, como abriu para Jaconé, fez a pista. Então a gente, eu e o grupo que eu pertenço e as pessoas que me acompanham, votaram com Paulo Melo. E o filho de Cabral? Eu costumo dizer que a gente tem que ter gratidão. O filho de Cabral é uma coisa nova, uma coisa que apareceu pela mão do deputado Paulo Melo, mas ele foi acolhido lá em casa pelo meu filho. Inverteu a situação. O Renato passou a andar com o filho de Cabral. Por ser jovem, por ser mais... Andava Guilherme, andava Renato. Renato foi para São Gonçalo, pediu voto, foi para Niterói, foi para Maricá, foi para Aruama, chegou em Bacaxá. Então não tinha como nem trabalhar contra o filho de Cabral, mesmo se eu quisesse. Porque dentro da minha casa o meu filho gostou do filho de Cabral. E pela gratidão que eu tenho a Cabral, independente de qualquer coisa que possa acontecer, que fez, que não fez, eu tenho uma gratidão pelo Cabral, por Saquarema, pelas obras que ele trouxe para Saquarema, pela estrutura que Cabral trouxe para Saquarema. Nós fomos aqui, vereador, em 93, está aí Pitico aí, que me ajudou muito na época. Nós não tínhamos estrutura nenhuma. O governo do estado não investia nada no governo. A gente fez algumas obras com o dinheiro da prefeitura. No início, que Brizola estava lá, ainda conseguimos, depois não conseguimos nada. E é difícil tirar alguma coisa do governo do estado se você não tiver o deputado aliado do governador e o governador aliado da cidade. Eu vi muitas vezes Cabral aqui jogando bola, arregaçava a calça e jogava bola, estava aí correndo, almoçava com a gente, anunciava no comício, ele passava a ser o garoto propaganda do comício. Nosso aqui, o Cabral. Então eu tenho uma gratidão pelo Cabral, pelo investimento que ele fez na cidade. E por isso, o Renato, junto com o Cabral, com o filho de Cabral, eu trabalhei para o filho de Cabral e pedi. Claro que teve alguns cabos eleitoral meu que eu liberei. Por que eu liberei? Eles foram pagos para trabalhar. E eu não tinha como bancar eles, alguns eu liberei. Isso não é, eu falo isso tranquilamente, esse é o meu perfil. Não adianta, esse é o meu perfil. Então,
as dúvidas têm que ficar na cabeça dos fofoqueiros, das pessoas que não têm consciência, que vive do dinheiro público para fazer fofoca na cidade. Não soma nada na cidade. Soma só fofoca, são os fofoqueiros de plantão que existe, que fica buzinando na cabeça dos outros. Sabe por quê? Não tem competência. Eu estou no meu 5º mandato, a competência é minha, é do meu grupo. Então, a eleição é muito fácil. Estou aqui, vou pedir voto, sim, para Cabral, que é Pezão, como vocês dizem, Pezão, Cabral. Eu vou pedir para Pezão e vou pedir voto para Dilma. Dilma é uma pessoa que vem trabalhando e ajudando Saquarema. Posto de saúde que foi inaugurado aqui, tem dinheiro do governo federal. A FAETEC, Guilherme, tem dinheiro do governo federal. Então, a gente sabe que o governo federal é uma coisa. Eu acredito que jamais um deputado conseguiria trazer numa cidade de 30 mil votos, 40 mil votos, que no final foi, uma presidenta. Paulo Melo teve essa capacidade de trazer e fazer com que ela investisse no hospital, além que ela criou o hospital junto, mandando dinheiro, criar parcelamento para o hospital. O que ela faz? Manda 4 milhões por mês para manter o hospital nosso, que não é só nosso não, de toda a região. E eu não tenho que ter gratidão por Dilma? Tem que ter. Eu tenho que ter gratidão. Foi a mulher que mandou me chamar e eu fiquei lá no palanque junto com ela, por eu ser PT. Claro que no comício eu fui vaiado por algumas pessoas ali na frente, que quando eu chamei que eu queria o voto para Dilma, que ela ajudou o hospital, ajudou a FAETEC, mas eu não me preocupo com as vaias. Aquelas mesmas pessoas que vaiaram, hoje vai votar no 13. Hoje vai votar na Dilma. Então eu não me preocupo. Eu me preocupo com Saquarema. Eu me preocupo com o governo de Franciane. Essa é a minha preocupação. Sobre Rio de Janeiro, eu não me preocupo nada. Eu tenho que me preocupar primeiro com a minha cidade. Eu costumo dizer, se eu sair mal de casa com Dona Paula, eu estou mal com todo mundo. Eu não consigo ficar na rua bem com ninguém. Então, primeiro eu tenho que organizar a minha casa. E Franciane está organizando a casa dela. A casa nossa, que é Saquarema, está organizado. Eu lembro muito bem que o Marcos Abraão foi votado aqui, nunca botou uma pedra em Saquarema. E trabalharam para Marcos Abraão e deram voto a Marcos Abraão. A mulher de Giovanni deu voto, não vai fazer nada para o Saquarema. Você sabe por que não vão fazer nada para o Saquarema? Porque se tiver um buraco na rua, procura Paulo Melo. Paulo Melo tem que tampar o buraco. Se bater um carro na rua, Paulo Melo largou o poste no meio da rua. Mas só falam de Paulo Melo porque sabe o que ele traz. Então ninguém vai chamar Marco Abraão para botar dinheiro aqui na educação. Ninguém vai chamar a Miguel Giovanni, a mulher, para botar alguma coisa aqui. Ninguém. Mas vamos procurar o deputado Paulo Melo. Deputado, a minha rua está sem asfalto. O deputado tem que arrumar asfalto para a rua dele. Então, nós temos que ter a consciência que o deputado Paulo Melo é bom para Saquarema. Quando eu falei que ele tinha um compromisso, no palanque eu falei, Paulo Melo tem um compromisso com o Marco Antônio. O compromisso de Paulo Melo é o meu compromisso, se eu gosto de Saquarema. Eu falei isso lá, tranquilamente. Mas, mais uma vez, eu falo, o meu compromisso foi com o meu filho. Além do carinho que eu tenho por Saquarema e além pelo investimento que Cabral fez. Então, meu filho, Renato, foi meu compromisso com o Sérgio Cabral. Além da gratidão, já estava predisposto, já estava com vontade. Renato colou, ficou legal. Renato saiu daqui no dia da eleição e foi lá dar um abraço em Cabral, lá no Ipanema, não sei aonde, foi lá. Então, a gente tem que ver o que é bom para a cidade. O que é bom para a cidade? É um deputado daqui que conhece o governador, que o governador vai investir, ou um governador que a gente não sabe nem o que vai fazer na cidade? Eu deixo essa pergunta. Então, muita tranquilidade. Eu, no segundo turno, o meu partido liberou a votação. Talvez, se não liberasse, eu ia pensar 2 vezes.
Hoje o PT abriu, quem quiser votar com Cabral vota, quem quiser votar com o bispo da Universal vota, qualquer coisa. Eu escolhi Saquarema. E estou trabalhando e vou botar Saquarema no meu coração junto com Pezão e Dilma. Eu acho que esses dois têm que ganhar. Até porque eu fico imaginando um playboy governar o Brasil. Um playboy que não tem responsabilidade nenhuma. Um cara que vai preso no Rio de Janeiro, com a carteira vencida ou não, mas bêbado, não pode ser presidente do Brasil. Boa noite e obrigado. Eu não vi, não. Não vi. Sério. Pedi. Não, foi na hora que eu falei, você me olhou assim. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, vou passar para o segundo expediente. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vou botar o requerimento do vereador Roger, no sentido que disponibilizar ônibus escolar para fazer itinerário saindo da estrada do comum até a Escola Municipal Elzira Coutinho. Está em discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vou botar em discussão a medalha Carmen Regina da vereadora Maria de Fátima. O nome é Márcio Rocha Silveira. Está em discussão. Tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vereador Roger, medalha Carmen Regina. Valéria Rosa Faria. Está em discussão. Tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vereador Guilherme, medalha Carmen Regina Maria Célia Lima Ferreira. Está em discussão. Tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vereador Quilinho, medalha Carmen Regina para Odila dos Santos Gomes. Está em discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Vereador Abraão, medalha Carmen Regina Valdira Nazaré. Está em discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Rodrigo Borges, medalha Carmen Regina Carla Valéria Bandeira Dias. Está em discussão. Tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vereador Paulo Renato, medalha Carmen Regina a senhora secretária Ana Paula. Está em discussão. Tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Pediu o vereador Guilherme para poder fazer a leitura dos convites que chegou à nossa casa. A prefeita Franciane Mota convida Vossa Excelência para o projeto Cidadania para Todos, uma parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Cultura, Saúde e da Procuradoria. Dia 1º de novembro, cai num sábado, de 9 a meio-dia. Local, Escola Municipal Amália da Costa Mel. Travessa Amália da Costa, sem número, Sampaio Correia. Aguardamos a sua presença. Não havendo mais nada para a noite de hoje, quero agradecer a presença de todos, que todos possam fazer no domingo a sua votação tranquila e calma. Um grande abraço. Está encerrada a sessão Dilma e Pezão.